Você vai continuar com os mesmos relacionamentos até não mudar aquilo que está dentro de você. Pare por um minuto e analise como foi apresentado o amor para você. Como era o relacionamento dos seus pais? Às vezes parece forte falar sobre isso e dizer que a culpa de estar vivendo relacionamentos ruins são minhas ou eu tenho responsabilidade nisso. Mas a verdade é que aquilo que está intrínseco, profundo lá no seu ser, a forma como te apresentaram o amor, a forma com que você viu o primeiro relacionamento da sua vida, que foi do seu pai e da sua mãe, eles ainda moldam aos seus relacionamentos de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você caiu aqui de paraquedas, chegou aqui do nada, meu nome é Samara Menegasso, sou mentora de relacionamentos e de mulheres que desejam viver relacionamentos incríveis. E essa é uma das maiores dificuldades que as mulheres me apresentam às vezes, a dificuldade de encontrar um relacionamento bom. E todos, exatamente todos os atendimentos, eles começam por nós. Indiferente se você vier para ser atendido em casal ou se você vier no individual, a gente sempre vai começar pela raiz. E a maneira como te apresentaram os relacionamentos, como seu pai e sua mãe tratavam um ao outro, como eram os momentos de diálogo, como que você vê amor hoje? Será que você aprendeu a aceitar pouco? Será que você aprendeu a ver amor como dificuldade? Será que talvez você aprendeu a ver amor como sacrifício? Porque essas imagens, elas podem estar moldando os seus relacionamentos. Então é muito importante você ter essa consciência, essa tomada de consciência de como foi me apresentado. Como era meu pai e minha mãe? Será que eles gritavam muito um com o outro? E aí eu acredito que amor é grito? Ou então amor é silêncio, onde não se tinha diálogo, onde os momentos em que a gente sentava juntos eram momentos de silêncio, de tensão, onde as pessoas evitavam o contato, o olhar, evitavam a conversa para que não caísse em situações difíceis. Então, muitas vezes o amor foi te apresentado dessa forma, que para ser amado é preciso se calar, é preciso se moldar, é preciso fazer tudo para outra pessoa e deixar você em segundo plano ou muitas vezes em último plano. Como que isso foi mostrado para você na sua vida? Talvez você me diga, mas meu pai e minha mãe tiveram um ótimo relacionamento. Eles sempre se trataram muito bem e hoje eu não consigo viver bons relacionamentos. E aí a gente volta para a forma como você saiu de casa, para as feridas que você desenvolveu na adolescência, para os seus primeiros relacionamentos. Porque tudo isso são informações que você observou, que você viu, ouviu na sua vida e que hoje formam imagens que estão refletindo na sua vida. Então, a vida adulta, ela é o reflexo da nossa criança, adolescente, daquelas partes que muitas vezes nós não voltamos para revisitar e que muitas vezes a gente tenta fugir também. Então, você vai continuar com esses mesmos relacionamentos, porque talvez o amor seja para você migalha, talvez o amor seja para você sacrifício, talvez o amor não seja algo leve. E enquanto nós tivermos essas crenças, elas vão dominar o jogo, porque o jogo precisa ser sobre você. E o quanto de conhecimento você tem sobre você mesma, o quanto você conhece a história da sua família, das mulheres da sua família. Muitas vezes, através da história, a gente descobre a raiva do masculino. E como que você vai ter um relacionamento bom se você tem raiva guardada de outra pessoa? Como que você vai se relacionar com os homens quando você odeia os homens? Quando você tem um instinto de justiça, de vingança por aquelas que vieram antes de você. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa conhecer para entender qual delas pode estar me aprisionando. Em honra a quem muitas vezes eu não estou me permitindo ter um bom relacionamento, porque se elas não puderam, talvez hoje eu também não me sinta digna de ter. Então, o primeiro passo, e talvez você já assistiu vídeos aqui
nesse canal, onde eu falo sobre você voltar os olhos para você, sobre você trabalhar a você mesmo. Até tem um que se chama O Mínimo para Viver um Relacionamento Incrível, onde eu conto a forma com que eu comecei e eu descobri as minhas feridas emocionais, os meus traumas que me impediam de viver um bom relacionamento. Então, muitas vezes, o que acontece? O amor foi te apresentado de forma negativa, e se o amor não foi te apresentado de forma negativa, você pode ter também outras feridas relacionadas a outras questões, como, por exemplo, a adolescência, tá? Então, o primeiro passo é fazer um checklist da sua história, dos acontecimentos importantes, algo que pode ter marcado a sua vida e pode estar te impedindo hoje de viver um bom relacionamento. Segundo ponto é conhecer as suas feridas emocionais, identificar, será que eu tenho aqui uma ferida da rejeição? Será que eu tenho aqui uma ferida da traição? E muitas vezes ela não está relacionada apenas a uma traição que você viveu, mas a traição da sua mãe, da sua avó, de histórias difíceis de relacionamento. Então tudo é sobre você. Esse é o primeiro ponto. Para você viver relacionamentos incríveis, você precisa ser especialista em você mesmo. Identificar as suas dores, entender que talvez aquilo que o outro faz não é diretamente para você, mas desperta gatilhos que te faz agir dessa forma, que te faz se defender ou se proteger. Algo que acontecia no meu relacionamento, justamente com o meu marido, atual marido, que ele sempre tinha um costume de voltar mais tarde. Então, por mais que a gente combinasse um horário, ele acabava esquecendo da hora, voltava mais tarde. Isso falando em questão de jogar futebol, por exemplo, que é uma coisa que não me preocupa em nada, entende? Então era algo que ele ia lá e ele voltava tarde. O fato dele voltar tarde me despertava o fato de meu antigo relacionamento ele ter me traído. Então o problema ali não era ele voltar meia hora mais tarde, uma hora mais tarde. Era aquilo ali estar ligado com algo que eu já tinha vivido. Então, quando eu identifiquei isso, meu marido parou de voltar mais tarde do que o combinado. Então, toda vez que ele voltava tarde, era motivo para briga, porque em mim acionava o gatilho de insegurança. O que ele está fazendo? Aonde ele está? Para onde ele foi? Será que ele está mesmo jogando bola? Para onde que ele foi depois do futebol? Enfim, a pessoa que é insegura, a pessoa que tem uma ferida relacionada à traição, ela vai criar inúmeras hipóteses na sua cabeça. Mesma coisa, a pessoa que tem a ferida do abandono, por exemplo, ela vai criar situações onde, se a outra pessoa ficar um dia todo sem ela, ela vai se sentir abandonada. Onde ela vai entender que os momentos em que a pessoa precisa de espaço, ela vai se sentir abandonada, ela vai se sentir deixada, ela vai sentir como se a pessoa não ame mais ela. Então, ter o conhecimento dessas feridas é importante para que nós identificamos o que acontece dentro do relacionamento que nos traz esse gatilho e que nos leva de volta para esse lugar que já é muito conhecido. Então, o nosso cérebro ele quer nos proteger, ele quer nos ajudar a não passar mais por aquela situação. E aí toda vez você se protege, ao invés de você entender que esse é um feedback, você entende que esse é um meio de proteção. Por isso que quando a gente trabalha essa parte tanto dentro dos cursos quanto da mentoria, é muito importante que você consiga se analisar e entender qual é a ferida que eu tenho e que é uma ferida que ela não vai cicatrizar para sempre. Sempre vai ter aquele dia em que alguma pessoa vai fazer você lembrar dessa ferida. Essa ferida, ela existe ali, mas quando você toma consciência, ela fica mais fácil de você lidar, você identifica, você entende como ela funciona e como você funciona. E é aí que muda o jogo. Quando você entende a forma que você funciona, não é mais sobre o outro. É porque eu estou vivendo isso. O que o outro causa em mim é porque eu tenho algo. Então, quando a gente vive relacionamentos ruins, a pergunta é: o que em mim
me conecta a esse relacionamento? O que em mim precisa ser curado para que eu viva bons relacionamentos? Qual é a parte minha que ainda quer ficar nesse relacionamento que não me valoriza ou que me dá migalhas, me entrega pouco, onde eu preciso me doar demais, onde eu não posso ser quem eu realmente sou? Que relacionamento é esse onde eu preciso me moldar? Por que eu estou aceitando isso? Por que eu estou vivendo isso? Que parte minha precisa de amor, de atenção, de cura? E é aí que a gente muda o jogo das relações. Esse é um vídeo para te trazer consciência da importância de você olhar para você mesmo. E claro, aqui na descrição você vai encontrar o link do meu curso inteiro em si, que é um curso todo voltado a autoconhecimento que pode transformar os seus relacionamentos. Vou ficando por aqui, um beijo e até mais.